Vou falar aqui um pouquinho, né, do nosso microempreendedor individual. É uma dúvida muito recorrente aqui no escritório em busca de informações. A gente recebe muitas pessoas com dúvidas com relação a um microempreendedor individual. É o nosso chamado MEI, né? No post anterior que eu fiz no meu Instagram, eu coloquei aí para vocês, né, que toda empresa ela tem a natureza jurídica, que é a classificação societária, o porte e a tributação. O MEI, ele é uma forma de tributação, certo? Então, é, ele, todo MEI, ele é do Simples Nacional. Na verdade, o MEI ele foi criado em 2008, né? Com o intuito de regularizar, né, autônomos e muitas atividades profissionais que eram totalmente informais, que viviam totalmente na informalidade. E o projeto do MEI veio para isso. Então, ele é uma subclasse dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, que é a forma de tributação, não o porte e não classificação societária. Então, todo MEI, ele por si só já é empresário individual como classificação natureza jurídica, classificação societária, como vocês podem verificar no post anterior lá no Instagram, no feed, certo? Então vocês vão ver lá que tem lá na classificação societária o empresário individual. O MEI, ele é automaticamente um empresário individual, porque o seu próprio nome já diz, microempreendedor individual, certo? E também ele é uma ME de porte, porque a regra da ME é que empresas de até 360 mil, pelo seu porte, ela é considerada uma microempresa, ME. E na sua forma de tributação, regime tributário, ele é MEI, uma subclasse dentro do Simples Nacional. Então, dito tudo isso, né, vamos partir para algumas regras do MEI. Muitas atividades não podem aderir ao benefício do MEI, por lei, né? Inicialmente, entrou muita atividade e o governo veio reduzindo essas atividades. Por conta de quê? Por conta de que algumas atividades, devido à sua forma de atuação mesmo, não comportam-se dentro da finalidade do MEI e também dentro das suas regras. Vamos supor, de início, o comércio varejista de GLP entrava nas atividades do MEI. E está com 2 anos que eles fizeram umas reformulações nas atividades e foi extinta essa atividade, né? É um comércio de material perigoso, é um comércio que tem várias regras, então o governo reavaliou algumas atividades e uma delas foi essa, certo? Só para citar como exemplo para vocês. O MEI ele tem uma particularidade muito importante, que é a questão do limite, do seu limite anual de faturamento, que hoje está em R$ 81 mil. É importante vocês entenderem que faturamento não é compra. Faturamento quer dizer receita, quer dizer venda de serviços ou de produtos. Então, a lei do Simples Nacional, ela tem, né, uma regra onde que as empresas, para estar dentro do benefício do Simples Nacional, né, as suas compras não podem compor mais de 80% da sua receita bruta anual. Então, diante dessa regra, o MEI também não pode, porque o MEI ele é uma subclasse do Simples Nacional, então ele segue as regras do Simples Nacional, certo? E assim, então, faturamento não é compra, vamos deixar isso bem claro, certo? E o seu limite de compra anual não é R$ 81 mil, certo?
Outro ponto muito importante é que o MEI, ele só pode ter um funcionário com a carteira assinada nele, ele só pode ter um funcionário registrado. Ou seja, se é microempreendedor, é um microempreendedor e mais um funcionário. E esse funcionário só poderá ganhar até um salário mínimo. Então, ele tem essa outra particularidade aí no MEI, certo? Vocês microempreendedores individuais, precisam ter o controle, certo? O controle de despesas, o controle de receitas e o controle das suas compras, certo? Para quem trabalha especificamente com comércio, o controle das compras. Para quem trabalha com serviços, né? Todo o controle de todas as despesas para que o serviço fosse prestado. Por que isso é importante? Porque vocês precisam ter esse controle quando o MEI passa dessas regras de faturamento. Quando se trata de um comércio, a Cefaz, ela bloqueia a inscrição estadual. E com esse bloqueio, geralmente, em quase todos os casos, eles bloqueiam quando já ultrapassou mais do que o limite dos 20%. E aí, quando ultrapassa mais do que os 20%, o desenquadramento se dá geralmente, né, do início do ano. Então, muitas vezes esse desenquadramento vem lá em outubro, novembro do ano, e o microempreendedor trabalhou o ano inteiro como microempreendedor, tributando o seu produto, vendendo o seu produto com uma margem que daria para você ficar com o seu lucro e suprir as suas despesas, e não considerou um imposto que vai ser calculado retroativamente. Então, esses controles são muito importantes, sem contar que são importantes para a saúde do seu negócio, seja você qualquer tipo de microempreendedor que você seja. Na verdade, o controle das nossas receitas e despesas, ele é importante na nossa vida em geral, para qualquer pessoa. Então, o microempreendedor, ele tem que ter todo esse cuidado, certo? Diante desse controle, muita gente agora nesse período de declaração de imposto de renda pessoa física, chega para a gente para perguntar se o microempreendedor individual é obrigado a declarar imposto de renda pessoa física. Aí eu te digo, depende. É uma resposta muito particular. Por ser microempreendedor, não dá para eu falar de um modo geral que você está ou não desobrigado a fazer o imposto de renda pessoa física. Vai depender muito. Então, por isso que você ter uma contabilidade é muito importante. Porque se você tem uma contabilidade acompanhada, é muito mais fácil de mensurar se você está dentro da parcela isenta do imposto de renda, se você tem distribuição de lucro, que é um rendimento isento, ou se você tem rendimentos tributáveis dentro do microempreendedor individual que ele obrigue, por exemplo, a declarar imposto de renda. Eu fiz um post anterior, né, na semana passada, onde eu falo do imposto de renda pessoa física e suas regras. Então, pode ser que um microempreendedor esteja enquadrado nas regras de obrigação do imposto de renda. Agora, no mês de maio, nós temos também a obrigação do MEI de entregar a sua declaração anual, certo? Que é a das NC-MEI, né? Ela é uma obrigação que todo MEI tem que fazer. Se não fizer até 31 de maio, que é o seu prazo, você vai ter uma multa, né? Essa multa é de R$50 por atraso, certo? E assim, com relação a obrigações acessórias. Por ser MEI, o MEI está, digamos que, desobrigado a entregar algumas coisas, certo? Como a GFIP anual. Às vezes, nós vemos sim a cobrança dessa GFIP anual sem movimento,
quando o MEI não tem funcionário, porque quando tem funcionário, ela é entregue mensalmente, porque aí vai de acordo com as obrigações, né, da parte do setor pessoal, do registro do funcionário. E a RAIS, né, mesmo a RAIS negativa, o MEI também está desobrigado a entregar, quando não tem funcionário também. Então, diante disso tudo que foi falado, muita gente vem até nós e pergunta a pergunta que não quer calar. E o MEI precisa de contador? O que eu digo a vocês é, legalmente, certo? Na legislação do MEI, devido a essas desobrigações, né, que tem dessa entrega dessas declarações, que são a RAIS anual, a GFIP é uma declaração mensal, mas se for sem movimentação ela se torna anual, eles dizem que o MEI não precisa de contador, né? O que se ouve é que o MEI não precisa de contador. E como obrigação, o que eu respondo? Obrigação não tem. Obrigatoriedade, não. A partir do momento que você contrata um funcionário registrado, sim, porque você vai realmente precisar dos serviços de um contador ou de um profissional apto a fazer toda a movimentação de setor pessoal e fazer as devidas informações. Mas precisa de contador? Precisa. Como tudo que eu já expliquei a vocês, é uma coisa que eu venho dizer a vocês aqui. Vocês não estão obrigados, mas eu não posso ser MEI como contadora, como profissão regulamentada, nós não estamos nas atividades que pode ser MEI. Mas se eu fosse MEI em qualquer uma outra atividade, eu procuraria um serviço que me orientasse e que me acompanhasse. Claro que está na avaliação de cada um. Então, esse vídeo eu estou fazendo para esclarecer algumas dúvidas recorrentes que a gente recebe aqui. Mais uma vez, eu deixo aberto o meu direct, os comentários. Se esse conteúdo faz sentido para vocês, né? Eu peço aí que deixe o feedback para a gente, certo? Eu agradeço o feedback de vocês e espero que gostem e venham aí dúvidas para a gente ter assuntos para tratar em vídeos posteriores.